O Espaço Aberto fala hoje de um espaço sagrado. Nós estamos num templo budista em São Paulo. E você está acostumado a ver o Buda sentado. Ali está um Buda diferente. O Buda está de pé. É o Buda da compaixão, aquele que vem ao encontro do homem. Venha ao encontro do Espaço Aberto para saber muitas histórias sobre esse templo e sobre o seu monge. E no meio da confusão da megalópole, que é São Paulo, dos motores, das buzinas, da fumaça, do ruído, da violência, há refúgios tranquilos como este. Este é um templo da escola budista Jodô Shinshu, dirigido aqui por um monge Gustavo Alberto Correia Pinto, com quem o Espaço Aberto conversa agora. O senhor é brasileiro? O senhor nasceu onde? No Rio de Janeiro, em Copacabana, dia 16 de janeiro de 1948. E como é que um brasileiro, nascido em Copacabana, se torna monge budista num raro caso de alguém que se ordenou segundo os rituais japoneses no Japão? Eu acho que essa resposta só o Buda sabe. É? No fundo, na verdade, eu acho que eu nasci budista. Minha mãe dizia até que eu tinha nascido sem um fio de cabelo na cabeça, já nasci ordenado. Mas me descobri budista quando eu tinha 17 anos. Sua mãe era budista? Não. Seu pai? Minha família era católica. E o senhor foi criado nos ensinamentos da Igreja Católica? Sim. E como é que houve essa transição para o budismo, não só para a crença no budismo, como para se tornar um sacerdote do budismo, se a gente pode dizer assim? Bom, primeiro eu tinha tido uma experiência meio traumática numa aula de religião, em que eu tinha perguntado ao professor onde é que ficava o céu e o inferno, porque a professora de geografia tinha colocado lá Marte, Vênus, Terra. E eu queria saber, no meio daquilo tudo, onde ficava o céu e o inferno, e fui expulso de sala. A partir daí que eu me julguei um ateu, alguém sem religião. E com 17 anos, um amigo chegou à minha casa e me trouxe um livro sobre budismo. Quando eu li a primeira frase, eu tive a sensação de que eu tinha encontrado as respostas para a minha vida, ainda que isso parecesse surpreendente para um rapaz de 17 anos. Reverendo, o senhor se lembra qual foi essa primeira frase do livro? A frase dizia... Eu não me lembro literalmente, mas dizia que uma só vida perpassa todos os seres. E foi isso que teve o impacto em mim. Bom, o senhor se ordenou monge aos 37 anos. Agora, antes disso, desde aqueles 17, o senhor estudou, o senhor se preparou para outra forma de trabalho e atividade na vida, o senhor esteve na faculdade? Você imagina, eu tinha 17 anos, numa família de classe média baixa, no Rio de Janeiro. Se ordenar no Japão era um sonho impossível. E, no entanto, na madrugada, depois da leitura desse livro, me veio à cabeça essa ideia. Um dia eu ainda vou me ordenar monge budista. E, imediatamente me dei conta de que esse era um propósito impossível. Eu não fazia a menor ideia de como eu conseguiria chegar lá. Foram exatamente 20 anos. E 20 anos depois eu estava saindo da minha ordenação numa noite de lua cheia, sem uma única nuvem no céu, em Kyoto, o primeiro estrangeiro a fazer o treinamento tradicional japonês. E quando eu olhei aquela lua no céu, eu tive a certeza de que só o Buda sabia como é que eu tinha sido encaminhado até ali. Ele tinha me conduzido. Como é que é esse treinamento que o senhor fez no Japão? Que treinamento é esse? A formação de um monge, ela pode ser feita em qualquer lugar do mundo onde você tenha os recursos bibliográficos necessários e você tenha pelo menos 3 pessoas com formação, com grau suficiente para dar a orientação de um noviço. Não existe um período pré-estabelecido de duração para isso, varia muito de pessoa para pessoa. Em geral, não menos do que 4 anos depois de um curso superior terminado. E esse preparo básico eu fiz todo ele no Brasil. Ao final, nós vamos para o Japão apenas para o seminário intensivo que precede a ordenação. Esse seminário consiste de 11 dias. Nós brincávamos que se fossem 12 dias não sobrava nenhum vivo para contar a história, porque realmente é muito intenso. Como é isso? Vou te descrever mais ou menos o dia típico. Nós acordávamos às 5 horas da manhã
e íamos dormir à meia-noite. Das 5 horas da manhã até a meia-noite, a cada 3 horas, nós tínhamos 10 minutos livres. Esses eram os 10 minutos para você correr, fazer pipi e coisas semelhantes. Durante essas 3 horas, você tem uma série de atividades, algumas atividades físicas, ginástica, limpeza do jardim. E quando nós temos uma dessas tarefas, por exemplo, o jardim era deixado sem ser varrido durante tempo suficiente para ter uma quantidade de folhas tal que era quase impossível que se limpasse aquilo no prazo de tempo pré-determinado. E quando nós olhávamos a tarefa e víamos isso, não dá, é impossível. Alguém imediatamente dizer, olha, já se passaram 15 segundos do tempo que vocês têm para limpar isso. É bom vocês começarem logo porque o relógio está correndo. Então é uma pressão muito forte, muito intensa o dia todo. Nós temos de trocar de paramentos várias vezes, dependendo das cerimônias em que nós íamos participar. E os professores extremamente rigorosos, nós tínhamos de sentar numa posição chamada 6A, que você senta em cima dos calcanhares. É uma posição dolorosíssima, dificílima, e que nós tínhamos de sentar nessa posição durante 9 a 10 horas por dia. Isto, mesmo para os japoneses, era uma coisa nas raias do insuportável. Esse treinamento é concebido para, em mais ou menos 3 dias, qualquer ser humano ser levado ao seu limite. Aquilo que você acha que é o máximo que você consegue suportar. No 3º dia, obviamente, ninguém sabe disso antes, nós só sabemos disso depois. No 3º dia, quando você chega no seu limite, das duas uma. Ou você desiste e vai embora, ou você descobre que o Buda lhe leva além dos seus limites. Muitos desistiram? No meu grupo, ninguém desistiu. Eu soube que normalmente em torno de 10% de cada grupo vai para a desistência. No meu grupo, ninguém desistiu, porque no fundo os japoneses não iam poder desistir se tinha um gaidinho brasileiro que aguentava ali. Era o harakiri, o sujeito desistir, né? Eu não sabia que eu estava salvando todos os possíveis desistentes lá. Nunca um brasileiro tinha passado por essa experiência? Nunca um estrangeiro. E quando eu digo um estrangeiro, isso quer dizer alguém que tenha nascido fora do Japão, mesmo que seja filho de pai e mãe japoneses. Ou seja, até quando eu fiz esse treinamento, ninguém nascido fora do Japão tinha passado por ele. Em que momento esse treinamento se torna mais arriscado? Eu acho que o grande risco é no 3º dia, porque o grande risco é você desistir. Esse é o risco. Fora disso, você pode morrer, o que é de sua menos importância. Por quê? Geralmente, quando acontece coração. O nível de pressão é realmente muito grande. E geralmente as pessoas, quando chegam ali, estão apostando as suas vidas nisso. No meu caso, no 3º dia, quando eu cheguei, no que eu imaginava que eram os meus limites, foi uma crise terrível. Porque eu pensei, a minha vida inteira foi dirigida e orientada para isso. Eu consegui chegar aqui, se eu não me ordenar, o que é que eu vou fazer de mim mesmo? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha para onde ir. Ali era me ordenar ou morrer. Foi nesse instante que, sentindo que eu não conseguia fisicamente mais, minhas pernas doíam terrivelmente, eu estava só no 3º dia, eram 11 dias, eu tinha certeza de que eu não ia conseguir chegar ao final. E foi naquele momento em que, em desespero, sem saber o que fazer, eu me dei conta de uma coisa: eu não vou desistir, eu vou ficar. Ou eu vou morrer, ou possivelmente vão estourar os meus ligamentos, qualquer coisa semelhante, vão me levar para um hospital, mas eu não vou desistir. O problema básico é a posição que a pessoa fica. Não, a posição é o problema físico. O problema básico não é físico. A gente agarra o problema físico porque ele é o mais palpável e concreto. O problema fundamental é existencial, é emocional, é psíquico, é inteiro e completo. Eles apenas têm o cuidado de incluir o físico nisso. Nós, no Ocidente, há muito tempo que nos dividimos entre o corpo e a alma,
a mente, o espírito e a matéria. Eles ainda recordam que o ser humano é um todo integrado. E assim eu fui, dia a dia. Quando chegou no 10º dia, eu ainda me lembro de manhã, quando eu acordei, e me dei conta, puxa vida, lá no Rio se dizia, se afogou quase chegando na praia. 10º dia, e é justamente o dia onde eu vou acabar. No final do 10º dia, quando eu sobrevivi, eu comecei a suspeitar que então eu acho que há um risco de eu me ordenar, porque só falta um dia. E nesse último dia, quando perto da hora do almoço, eu comecei a perceber, eu vou me ordenar, porque agora eu vou nem que seja me arrastando de qualquer jeito. Ali eu tive o primeiro pressentimento de que o impossível ia acontecer. E esse treinamento é feito para que você descubra que não há o impossível, há o que você imagina impossível. De onde vem a sua fé? De uma vivência? Eu a recebi do Buda. De alguma maneira ele conseguiu implantá-la no meu coração. Como qualquer ser humano, eu também tenho os meus momentos de dúvida. Como na hora em que, no 3º dia da minha ordenação, eu disse para mim mesmo, eu não vou conseguir chegar ao fim. E o que vai ser de mim se eu não me ordenar? Eu não tenho rumo, eu não tenho caminho, eu não tenho para onde ir se eu não conseguir me tornar um monge. E eu não consigo. Eu cheguei aos meus limites. Eu achava que eram os meus limites. Eu não sabia que o Buda podia me levar além de qualquer limite que eu imaginasse. Mas isso, ele me dá, ele nos dá, a todos nós. Além do limite da vida? Além do limite da vida, sem dúvida, da vida nesta forma em que nós a conhecemos, que não é a única forma da vida. A vida se estende para além daqui. Fernando Pessoa, que gostava muito de budismo, lia muito budismo, descreveu isso muito bem num poema em que ele fala de caminhantes numa estrada. Alguns, adiante, de repente, passam por uma curva e nós não mais os vemos. No entanto, se atentarmos, podemos ouvir-lhes as passadas. Continuam adiante, caminhando. A hora virá em que a curva será para nós e passaremos e continuaremos. E alguém aquém da curva ainda poderá ouvir os passos, também nossos, seguindo. Mas vamos falar de Brasil. Desemprego, violência, drogas, trânsito. Como é ser monge nesta imensa cidade? É ser apenas um ser humano junto com outros seres humanos, enfrentando os mesmos desafios, as mesmas dificuldades. Vou lhe contar um episódio que me ocorreu. Eu, morando aqui em São Paulo, morava numa casa e regularmente pichavam o portão da minha casa. E depois de tentar pintar várias vezes, eu vi que era um trabalho de Sísifo, que aquilo não ia ter fim nunca, que eu pintava e eles pichavam, pintava, eles pichavam. Aí eu descobri que existe uma ética entre os pichadores. Não se picha sobre um local já pichado por alguém. Então eu tive uma ideia. Fui numa loja, comprei um spray e pedi ao rapaz do balcão que me ensinasse a pichar. E, logicamente, fiz ver a ele que eu ia pichar a minha própria casa, que ele não se preocupasse, que não era a propriedade alheia. E fui para casa, pintei o portão e pichei o portão com 2 ideogramas. Um ideograma que dizia mente confiante e o outro ideograma que dizia mente tranquila. Pouco tempo depois disso, eu estava saindo de carro numa terça-feira, às 10 horas da manhã. E estava com o carro sobre a calçada quando chegaram 2 assaltantes com um revólver. E queriam me levar junto. Eu procurei acalmá-los em primeiro lugar. Disse, olha, tudo bem, não se preocupe, pode deixar, leva tudo, não tem problema nenhum. Fui abrindo lentamente a porta do carro. Convenci-os que não valia a pena me levar, que eles já estavam levando tudo que eles queriam e que tinha valor. Eu não tinha valor nenhum. Ele entrou no meu carro, fechou a porta, ainda com um revólver apontado para mim. E eu pensei, o que é que eu posso fazer nesse instante para tranquilizar este senhor e demovê-lo do intento, talvez, de pretendendo se defender, me dar um tiro.
Se eu virar daqui e sair muito rápido, ele pode se assustar e atirar. Talvez seja melhor eu ficar parado aqui e ele vai embora. Mas não é prudente eu ficar olhando para ele, porque ele pode achar que eu vou querer reconhecê-lo, qualquer coisa assim. Então, eu vou virar o rosto. E quando eu virei o rosto assim, eu estava diante do meu portão pintado, mente tranquila, mente confiante. E eles foram embora. E eu estou vivo. O senhor falava da sua casa, né, e me ocorre essa pergunta. O senhor tem uma vida de cidadão comum, com casa, carro, mulher, filhos, assim? Exatamente. A nossa escola foi o primeiro movimento budista a romper com a exigência de celibato. Isso foi em 1200 e pouco. Nosso fundador morreu em 1262. E houve um episódio na vida dele muito marcante. Ele era um monge, ordenado numa das escolas mais tradicionalistas e rigorosas do Japão. E passando por uma crise interior, depois de 20 anos de treinamento, ele resolve fazer uma meditação durante 100 dias. No 99º dia, quando ele dormiu, ele teve um sonho. Nesse sonho aparece um bodhisattva. Os bodhisattvas são manifestações da compaixão do Buda, que vem no sonho a ele para lhe dizer que iria tomar uma forma no mundo um dia para ajudá-lo a chegar à iluminação. E ele pergunta ao bodhisattva no sonho: mas como é que eu vou poder saber que é você? Como é que eu vou lhe reconhecer a tanta gente no mundo? E o bodhisattva disse: é simples, eu serei a mulher pela qual você vai se apaixonar. Você pode imaginar, para alguém que vinha de uma tradição de mais de 1000 anos de celibato, o que isto significava. Ele só não sabia que anos depois disto lhe ocorrer, numa vila no norte do Japão, no interior, uma menina dorme uma noite e aparece um bodhisattva para ela. E no sonho lhe diz: eu vou tomar uma forma no mundo para ajudar você a atingir a iluminação. E ela pergunta ao bodhisattva a mesma coisa: como é que eu vou reconhecer você? Como eu vou saber que é você entre tanta gente no mundo? E o bodhisattva disse: não se preocupe, eu serei o homem que você vai amar. E o nosso fundador, Shinran Shonin, é condenado a um exílio porque estava pregando para as massas, para o povo, na linguagem simples, do homem comum. Isso nunca tinha acontecido no Japão até aquele momento. O budismo era uma religião de elite, dos intelectuais, da corte. E o nosso fundador foi um dos primeiros a ir para as ruas e falar na linguagem comum do povo. E foi condenado por isto ao exílio. E escolheram uma vila muito isolada, num local ermo, onde ele não teria nenhuma efetividade. Era justamente na vila onde me via esta moça. E os dois se encontraram e ele descobriu que o Buda queria que os monges budistas também pudessem casar, ter filhos, constituir famílias, se aproximar dos seus semelhantes, participar do seu tempo e da história. A partir daquele momento, os templos da nossa escola passaram a ser construídos nas cidades, não mais em montanhas e locais ermos. O nosso ideal é participar do mundo, do nosso tempo, ser um entre outros. Foi a primeira escola budista a romper também com a exigência de vegetarianismo e abstenção de álcool para os monges, o que era uma regra até aquele momento inquebrantável. Então foi trazer o budismo de volta ao cotidiano laico, ao mundo concreto, real e simples dos nossos companheiros de vida no momento da história. E além da atividade religiosa, o senhor tem outros trabalhos como um cidadão comum, como homem do seu tempo? Sou também consultor de empresas na área de recursos humanos. E o senhor dá consultoria vestido assim? Não, em absoluto. Eu até uma vez brinquei com isso, quando alguém me perguntou: mas você não é monge? Eu disse: sou. Mas aqui no momento eu sou um consultor da empresa. O Pelé, jogador de futebol, quando ele vai assistir uma ópera no Teatro Municipal, ele vai de chuteira e calção? Não. Ele é jogador em campo. Ele é um cidadão fora do campo, como qualquer outro. A minha consultoria não é uma consultoria budista, é apenas uma consultoria de recursos humanos. Isso é a maneira de trabalhar com o budismo dentro das empresas? Não. É claro que eu não posso tirar o budismo de mim. Como consultor de empresas, tudo o que eu busco é reencontrar um sentido humano para o trabalho, em que cada pessoa possa questionar sua vida e saber por que ela faz o que ela faz
porque ela acredita que aquilo é importante, porque ela quer participar construtivamente do mundo e não apenas ganhar um salário. E como é que é para um budista da consultoria em recursos humanos, quer dizer, falar de humanismo, do espiritual, para um mundo neoliberal, para um mercado agressivo, capitalista cada vez mais competitivo, onde se vê muito lucro, onde se vê muita matéria e pouco lado humano? Talvez exatamente por isto seja urgentemente necessário que se reumanize o ambiente de trabalho. A maior competência só vem quando um indivíduo está inteiro e completo no que ele faz, e não dividido, e não ameaçado, e não amedrontado. A maior competência só surge quando nós descobrimos que há um sentido para o que nós fazemos que transcende a nós mesmos, que ultrapassa os nossos próprios interesses, que nos liga ao outro, na sensação de que podemos ser úteis. É curioso como monge budista, o senhor fala aqui sobre o Brasil, que vive a sua crise, uma crise do mercado globalizado, enquanto que os seus colegas monges no Japão também vivem uma crise. Claro que uma outra economia muito mais forte que a brasileira, mas também está vivendo uma crise. O senhor conversa com seus colegas do Japão sobre a crise de lá e a crise de cá, que parecem, na sua origem, ser mais ou menos uma crise parecida? O Japão atingiu o cume da montanha e descobriu que depois do cume da montanha vem vale. Nós, no Brasil, ainda não tínhamos saído do fundo do vale. E talvez estejamos hoje dando os primeiros passos para a construção da nossa subida. E eu não digo isso só do ponto de vista econômico, eu digo do ponto de vista de identidade. Nós, brasileiros, somos hoje um povo buscando conhecer a si mesmo, saber quem é, reintegrar as facetas perdidas e dissociadas da nossa identidade. Nós estamos num momento muito positivo da nossa história, um momento muito importante. Isso no momento em que relatórios internacionais apontam o Brasil como um dos países mais injustos do mundo, se não o mais injusto. O que nós chamamos de injustiça é fruto da nossa ignorância. No fundo, esta realidade de disparidades sociais extremas é o resultado da perda de consciência da unidade da vida, de não nos darmos conta de que nós e o outro, quem quer que ele seja, não estamos separados. Um destino comum nos interliga. Somos passageiros de um mesmo barco. Salvamo-nos todos ou afundamos todos. Foi a perda de consciência dessa unidade o que nos levou a este cenário de extremos. Ele, inclusive economicamente, é muito pouco sábio, porque quer dizer o desperdício de um mercado potencial interno gigantesco. Onde existe miséria, não existe consumo. Consequentemente, nós estamos malbaratando um mercado interno monumental, justamente por não criarmos condições para o resgate destes que estão abaixo da linha de pobreza. O senhor vê caminho para se sair dessa crise no Brasil? Eu acho que já temos sinais de que estamos trabalhando nesta direção. Agora, o fundamental e o essencial é conseguirmos sair dos paradigmas mentais que nos levaram a isto. E se nós fôssemos simplificar a descrição desses paradigmas, é a ilusão de que um indivíduo pode ter sua plena realização dissociado de seus semelhantes. Existe no budismo um grande símbolo para isso. Diz-se que quando o budismo desperta em alguém, ele desperta no ideal do Arhat. Essa palavra designa quem busca libertar-se a si mesmo do sofrimento. Este é o começo do caminho. E este em quem o desejo de se libertar do sofrimento acorda, terá um longo e árduo percurso até chegar no limiar do Nirvana. Mas quando chega ao umbral do Nirvana, neste momento, antes de entrar, ele ouve um pranto gigantesco que vem de toda parte, de cima, de baixo, de todos os lados. E este pranto representa a dor da humanidade. E na hora em que alguém chega neste umbral e ouve esse pranto, se dá conta de que como é possível eu me libertar do sofrimento enquanto existir alguém sofrendo. O sofrimento do outro é também o meu sofrimento, é o sofrimento de todos, porque nós não somos separados.
E é por isto que nesse instante o Arhat desaparece e em lugar dele surge o Bodhisattva. O Bodhisattva é aquele que quer voltar ao mundo e acompanhar todos os que sofrem, até que o último entre no Nirvana. Só depois entra o Bodhisattva. Ele quer ter certeza de que não ficou ninguém de fora. Só existe verdadeira libertação quando ela é de todos. O Bodhisattva é o trabalho do Buda tentando nos acordar, tentando nos despertar. A base do budismo é o poder do Buda agindo sobre nós. É mais ou menos como se nós fôssemos alguém que está dormindo, acometido de um pesadelo. E você, que é pai ou mãe, e vê o seu filho gemendo, sofrendo, se debatendo lá neste pesadelo, você não o acordaria? Sabendo que basta que ele acorde para que estes monstros todos desapareçam, porque são fruto da imaginação. Nós somos estes seres que estamos nos debatendo no pesadelo da nossa ignorância. E o Buda está continuamente tentando nos acordar, porque ele sabe que a hora em que abrirem-nos os olhos verdadeiramente, enxergaremos e sorriremos e saberemos que o mundo é feito de sabedoria e compaixão e que tudo está certo. Muito obrigado.